E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de ConfUI 2026 aqui do canal Hoje na IA. Eu sou o Marcel, do canal Hoje na IA, e a gente está numa corrida aí para a gente fazer 16 aulas grátis sobre ConfUI. Então, tudo que você precisa saber sobre ConfUI, do básico até ali, colocando um pezinho no intermediário, a gente vai falar nessas 16 aulas grátis aí, que vocês estão tendo acesso aqui pelo canal Hoje na IA. Mas a ideia é depois expandir essas 16 aulas para talvez 32, 40 aulas, e essas aulas adicionais, depois da aula número 16, aí essas vão estar só na plataforma do Hoje na IA como um curso pago. Inclusive, o link para pré-venda do curso já está aqui na descrição desse vídeo, com preço promocional até a data onde eu vou lançar. Enquanto não lança, vocês podem, né, se já estão interessados, putz, eu já sei que eu quero ir para o avançado depois, né, vou ver os vídeos aqui do canal, 16, que você está dando de graça aí, mas eu quero também continuar acompanhando a parte avançada que você vai falar depois. Então, já corre lá na pré-venda, compra com o preço promocional que está lá. Beleza. A aula de hoje, pessoal, era para ser sobre treinamento de LoRa, que já é um pezinho ali no intermediário, tá? Mas eu já queria adiantar um pouco. Como a gente falou sobre LoRas na aula passada, uma das coisas legais do LoRa é que você pode treinar o seu LoRa, né? Então, tem um conceito ali que você queria ter no modelo, que ele conseguisse gerar a imagem daquele conceito, que ele talvez não tenha, né? Você procurou lá no site do Swift AI e não tem, e aí você, putz, e agora o que eu faço? Putz, eu posso treinar meu LoRa. Tem loras que são relativamente simples que você pode treinar em 1 hora. Em 1 hora da tua máquina ali, você consegue treinar aquele lora que não existe. Aí você pode divulgar ele no Swift AI, até ganhar ali um dinheirinho, ou pode usar só para você mesmo. Tanto faz, mas o importante é que você consegue fazer e resolver seu próprio problema. Mas antes de falar dessa aula, eu queria falar um pouco sobre GPUs, que é o tema da aula de hoje, né? Não é sobre LoRa, eu vou pegar e adiantar o tema das GPUs. Todo ano eu faço um vídeo sobre melhores GPUs para IA do ano corrente. Então, estamos em 2026, em junho de 2026, no meu espaço-tempo. Espero que vocês tenham mais ou menos, estejam em 2026. Se vocês já estão em 2027, dê uma procurada ali nos vídeos do canal, se já não tem um vídeo GPUs para 2027, tá? Mas estamos em 2026. E aí eu vou aproveitar essas 16 aulas e inserir uma aula aqui no meio para falar sobre GPUs. Esse ano eu fiz um pouco diferente. Esse ano, ao invés de eu pesquisar por mim mesmo, eu usei uma IA, pedi para o Claude fazer a pesquisa para mim, e em cima da pesquisa que ele fez, e isso é muito legal agora do Claude, do ChatGPT também, é que ele não se baseia mais só no conhecimento que ele tem, mas ele sai para pesquisar na internet, então ele compila um monte de coisa e traz um relatório para a gente depois. Mas em cima disso, eu também conversei com ele para ele refinar um pouco esses resultados que eu vou apresentar aqui, e também para a gente analisar isso do meu ponto de vista, né, já que eu conheço bastante de IAs generativas locais, tá bom? Então, esse é um vídeo sobre melhores GPUs para IA local e bastante focado em geração de imagem e de vídeo, não tanto em LLMs, tá? Porque LLM é um mundo um pouco diferente com relação a GPUs. Então vamos lá ver o que o Claude trouxe aqui pra gente. Eu vou pular toda essa primeira parte, que essa aqui foram as pesquisas iniciais que ele fez, eu pedi para ele dar uma refinada, e isso aqui é o que importa pra gente, tá? Então, primeira coisa, para que você quer uma GPU em 2026? Se você quiser para jogar, esse vídeo não é para você. Ah, quer dizer então que eu vou comprar uma GPU e eu não vou conseguir jogar o GTA 6 que está para ser lançado? Não, vai sim. Dependendo da tua GPU, né? Dependendo da que você comprar. É, vai sim. Só que o foco é pegar uma GPU que seja otimizada para IA, não para jogos. Não quer dizer que um exclui o outro, tá? Quer dizer que o foco aqui é entre uma GPU que seja super rápida para rodar GTA 6 ou uma GPU que consiga rodar um determinado modelo bem, eu vou preferir a que consiga rodar bem um determinado modelo, tá bom? Então vamos lá. O que a gente quer otimizar? A gente quer otimizar para esses modelos que eu vou mostrar aqui, que são os modelos que a gente está cobrindo aqui no curso. Z-Image Turbo, modelo de 6 bilhões de parâmetros, arquitetura S3DIT, a arquitetura é relativamente recente, é um modelo destilado. Agora o que importa para a gente é isso aqui, ó. Quando ele está com a quantização BF16, que é a quantização padrão do modelo, ele ocupa entre 14 e 16 GB de VRAM.
Isso quer dizer que, se você comprar uma GPU com 12 GB de VRAM, esse modelo não vai rodar. Ou vai rodar com sérias restrições, porque tem algumas maracutaias que o Confluent faz agora que ele consegue. Se você pegar a versão quantizada em FP8, que é até uma versão ok, ou a GGUF, aí ó, entre 5 e 6 GB você já consegue. Aí, opa, né? Na verdade, a quantizada eu acho que vai para... Não, é isso mesmo. Entre 5 e 6 GB você já consegue rodar. Então, até uma plaquinha ali bem modesta, você vai conseguir rodar. Então, levando em consideração tudo, ó, qualquer GPU com 12 GB vai rodar relativamente bem, mas não vai ser o BF16, vai ser o FP8. Estamos falando de Z-Image Turbo, que é o modelo mais leve dos que eu vou mostrar aqui. Aí a gente vai para o Flux 2 Clan, que a gente também está cobrindo aqui no curso, já é um modelo de 9 bilhões de parâmetros, tá? Então, para rodar em FP16, que seria o nível mais alto dele, de qualidade mais alta, você vai precisar de 29 GB. Então aí, só aquelas placas bem parrudas mesmo, a gente vai falar daqui a pouco, que vão conseguir rodar. Já em FP8, e fazendo offload do Text Encoder, e do VAE também, se bem que o VAE é pequeno, aí você vai conseguir rodar com menos VRAM. Então, já vai ali para metade, ali, uma GPU com 16 GB já vai conseguir. Ó. Sweet spot é rodar o Clan de 9 bilhões de parâmetros numa GPU em torno de 16 GB, tá? Quantizada em FP8. Claro, tem o Clan de 4 bilhões de parâmetros, só que ele é menos potente, né? Vai rodar ali entre 8 e 12. Então, o Clan de 9 bilhões, que é o que a gente está cobrindo aqui no curso, a gente vai precisar de 16 GB para rodar em FP8. Aí a gente tem o Qwen Image 2512. Esse é o mais pesadão de todos, 20 bilhões de parâmetros, desses três pelo menos, tá? Ele vai ocupar mais ou menos 40 GB de VRAM. Então, as GPUs de linha consumer, né, as GPUs de consumidores já não vão mais funcionar. Você vai ter que uma GPU de nível profissional. E para edição, 58 GB, muito, tá? Como é que você vai fazer para rodar ele numa GPU modesta? Você vai pegar modelos quantizados, como por exemplo o Q4, que aí é GGUF, tá? Quantização GGUF Q4, ó, em torno de 13 GB. Só que aí você vai ter que ter bastante RAM, porque... Ah, se bem que na Q4 eu acho que talvez não, porque a Q4 ela já é pequena por padrão, tá? Mas essa história da RAM eu vou falar agora nos modelos de vídeo. A gente ainda não testou nada de vídeo no nosso curso, tá? Se você está nesse vídeo aqui, apenas interessado, o pessoal tá chovendo muito, muito forte, então tá um barulhão de chuva lá fora. Eu vou falar um pouco mais alto e vou tentar tirar o barulho de chuva da pós-produção, mas talvez fique aqui um ruído de fundo, aí vocês façam de conta que o vídeo é aquele de ASMR. Aquele vídeo onde o pessoal fala assim, desse jeito, e que é muito gostoso de ficar ouvindo. Beleza? O que eu tava falando? Ah, se você tá nesse vídeo, só para saber sobre as placas, saibam que esse vídeo está dentro de um curso de Confluent, tá? Então, ao longo desse curso, eu já mostrei esses três modelos, o Z-Image, o Flux e o Qwen Image 2512, o Flux 2, tá? E eu ainda vou mostrar dois modelos de geração de vídeo, que é o LTX 2.3 e o One 2.2, tá? Então a gente não chegou lá ainda no curso, se você está acompanhando o curso, tipo, sequencialmente. Mas por que eu falei isso? Porque os modelos de vídeo consomem mais VRAM. Então, esse aqui, o LTX 2.3, que é um modelo de geração de vídeo que é leve, ele é um modelo de 22 bilhões de parâmetros. O mínimo oficial é 12 GB de VRAM. Aí você pensa, pô, 12 GB? Então uma plaquinha ali com 12 GB já roda. Roda. Só que você não vai estar rodando versões GGUF, super... O que ele vai estar tentando fazer é um offload de parte do modelo. Ele vai tentando pegar parte do modelo que não cabe na VRAM, que é a memória que está na tua placa de vídeo, e vai estar tentando colocar na RAM. E aí você tem que ter bastante RAM. E a RAM tá cara pra caramba. A RAM tá muito cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então não é só a placa de vídeo que tá cara, a RAM ficou cara pra caramba também por conta de IA. Acreditem. Então eu só falei isso para dizer que muitas vezes você vai ter, eu tenho uma placa ali com 12 GB de VRAM. Tá legal. Mas talvez você precise de 36 GB de RAM. Mas eu só tenho 16. Não, é melhor 32, falei errado, 32. Ou até 64, dependendo do que você está tentando fazer. Então, às vezes, a RAM vai ser um impeditivo. Então,
Já fiquem na cabeça aí que vocês vão ter que ter mais RAM também quando começarem a lidar com esses modelos grandes. Tá bom, dito isso, RTX V 2.3, o requisito mínimo é 12. Só que para rodar, já no vídeo 1080p, aí você precisa já de 16. Se você quer fazer treinamento, já precisa de 24. O requisito para rodar a versão completa já é 32, né, que não seria uma quantizada, né? Aqui a gente está falando de GGUF 4, de GGUF Q4, né, para conseguir rodar numa placa assim, um pouco mais modesta. E o One, ele é pesadão, ele é 14 bilhões de parâmetros, só que o que acontece com o One? Ele é um mixture of experts. Esse aqui eu acho que não, ele não falou certo. Assim. É um mixture of experts. Ele, na verdade, são dois modelos. Ele tem um modelo de low noise e um modelo de high noise. O modelo de low noise é como se gerasse um vídeo em resolução baixa, mas não é bem isso, mas é mais ou menos isso. E aí ele passa pelo de high noise para colocar os detalhes, vamos dizer assim. Tá? Os dois modelos juntos, você vai precisar de 54 e 65 GB de VRAM, que é a RAM da GPU. Então, de novo, a gente está falando aqui do território das GPUs profissionais, né? Território de data center aqui, né? Mas de workstation também. Com os GGUFs e o T5, que é o Text Encoder offloadado, legal, né? Carregado na RAM, né? Não na VRAM, mas na RAM, aí você vai ali 6, 8 GB de VRAM, não sei não, talvez para cada modelo. Então, talvez 12 GB você conseguiria com uma versão bem quantizadinha e o Text Encoder na RAM, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, quando vocês estão... Agora vamos supor, não, mas eu quero trabalhar profissionalmente, Marcel, eu quero gerar em Full HD, eu quero fazer vídeos não de 2, 3 segundos, eu quero fazer vídeos de 15 segundos. Se prepare, você vai precisar de muita VRAM e muita RAM. Agora, dito isso, a gente já viu o que a gente precisa para os modelos. Como é que isso vai caber nas nossas GPUs? Então vamos lá. Quais as opções de GPU que a gente teria? RTX 5090, essa é a melhor GPU, a topo de linha, para o consumer, para o consumidor final. Né? Essa GPU aqui, vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá para Kabum. Sem fazer comercial da Kabum, mas é porque lá a gente consegue pesquisar relativamente fácil. Ih, talvez depois, Kabum. Talvez depois. Vamos ver o que a gente tem de 5090 aqui. 26 mil. 49 mil, pré-venda? Tá esquisito isso aqui, mas 26 é por aí mesmo. Não tem muitas opções, tanto assim, tem da Inno 3D, ó, 25, e é por aí, né? Essa aqui tá demais, aqui é uma edição limitada, aqui com desenho e tal, mas é isso, é em torno de 25, vamos ver se o Claudio acertou. Cadê? É em torno de 22 mil, aqui ele foi até, puxou para baixo, que é 25, 26 mil, uma GPU dessa hoje em dia, uma 5090, é bem cara. O que você vai ter nela? Você vai ter 32 GB de VRAM. E ela é super rápida. Vai ter 24 mil cores, CUDA cores, se não me engano. É o máximo de CUDA cores e é o máximo de VRAM que você consegue numa GPU da linha de consumidores. Aqui, basicamente, você não tem muita restrição. Você consegue fazer o que você quiser. Todos esses modelos aqui de cima vão rodar. Sem precisar ser a versão quantizada, não, vai ter que ser a versão quantizada, por exemplo, com o Image 2512. Senão não roda, porque é 40 GB na versão não quantizada. Até esse você vai ter que rodar na quantizada, tá? Mas vai rodar num nível bom, é o melhor nível possível numa GPU que não seja mais de 30 mil reais, da linha de consumidores, tá? Vai ser ótima para jogos também. Agora indo mais down to earth, né? mais pé no chão, a gente iria para uma 5070 Ti ou uma 5080. A 5080, ela tem mais largura de banda. Largura de banda é quão rápido o modelo é carregado na VRAM. Imagina que você tem uma Kombi. Imagina que você tem duas Kombis. Numa, você tem um cara para colocar, vamos dizer, a Kombi de frete, aquela Kombizinha de frete. Numa, você tem um cara para colocar os móveis em cima da Kombi. E na outra Kombi, você tem dois caras para carregar. A Kombi que tem dois caras carrega mais rápido. Ela não vai entregar mais rápido, fazer a viagem mais rápido. As duas Kombis vão na mesma velocidade para ir para casa de destino, né, na tua mudança.
mas o total vai ser mais rápido porque uma das combis tem 2 carregadores. Eles vão carregar e descarregar mais rápido lá no final. A viagem em si é a mesma, mas o carregamento e descarregamento é mais rápido. Isso que é o bandwidth. É quão rápido os modelos são carregados. A 5080 tem mais, 960 GB por segundo, e a 5070 Ti, ela tem menos, peraí. Tem 700. Então é um pouquinho menos. Em memória, elas têm a mesma coisa, 16 GB. Então, assim, essa diferença de preço compensa só para ter mais bandwidth, ela é um pouco mais rápida também, para falar bem a verdade. Eu acho que ela tem mais CUDA cores também. Mas aí é mais uma questão de quanto que você quer gastar, porque a 5080 não tem, e a 5070 Ti tem, por 8.100. Por 8.100. Não é a 5070 normal, ó. Tô falando da 5070 Ti, que tem 16 GB de VRAM, não 12. Isso é uma diferença grande. Porque o que acontece? Ser mais rápida uma placa do que outra, cara, você espera aqui, você espera uns 20 segundos a mais, você espera uns 15 segundos a mais, tua imagem sai, teu vídeo sai 1 minuto depois, né? Mas você espera e faz. Agora, não ter VRAM é a diferença entre fazer e não fazer. Entendeu? Não ter VRAM suficiente pode ser que o modelo simplesmente não rode, não é que seja mais lento, é que não rode. Então, VRAM é mais importante que velocidade para IA, tá bom? Então, fiquem já sabendo disso. Então aqui é mais essa diferença aqui entre a 5070 Ti e a 5080, elas estão juntas porque elas têm a mesma VRAM. Então, teoricamente, elas rodam, teoricamente não, elas rodam os mesmos modelos. Uma vai ser mais rápida, outra vai ser um pouco mais lenta, aí você que vê a diferença aqui. Assim, no bandwidth, a diferença é 15%, não é gigantesca. Nos CUDA cores eu acho que também não é tão grande não, tá? Eu iria de 5070 Ti, tá? Eu acho que ele até falou, ó, pro Flux 2 Clan 9B é o sweet spot. Seria assim, você paga ali, tem uma qualidade boa, né? Cabe o modelo ali, roda bem, esse aqui é o melhor possível. 4090 usada, eu acho difícil encontrar 4090 usada hoje em dia. E se achar, o pessoal vai estar vendendo caro. Qual a questão da 4090? 4090 seria a 5090, só que da geração passada, de 2, 3 anos atrás. Então você vai estar comprando uma placa de 2, 3 anos atrás e vai estar pagando parecido, um pouco menor só, do que a placa atual. Sendo que a atual ela tem 12 GB 12 GB a mais de VRAM, é bastante, é 30% a mais. E ela deve ser uns 30% mais rápida também. E tem suporte a FP4. Ou seja, modelos quantidades em FP4, eles rodam bem mais rápido nela. Embora não seja tão comum. Mas por que a 4090 está aqui? Porque ela é uma placa que tem 24 GB de VRAM. E a NVIDIA, sabe-se Deus por quê, decidiu que na geração atual não tem mais placa de 24 GB. Pula direto de 16, que é a 5080, para 32, que é a 5090. Não tem mais a do meio. Acabou. Não existe mais. Então, assim, tem um gap. Tem um gap gigante que ninguém preenche. Então, às vezes as pessoas ainda procuram 4090 por causa disso. Mas ela tem 24 GB, sem ser tão cara quanto a de... Ela é a do meio, só que ela não é mais fabricada. Você só encontra a usada dela. Ela parou de ser fabricada há um ano já. Então não sei não, hein? Eu não pegaria 4090 usada, a não ser que tivesse uma pechincha o negócio. 10 mil, talvez. Né? É uma pechincha meio cara. Aí a gente tem a de entrada. A que eu acho que é a que vocês deveriam comprar, se vocês, né, estiverem dispostos a pagar esse valor. 5060 Ti de 16 GB. Na verdade, minha recomendação mesmo seria a 5070 Ti, tá? Porque ela tem os 16 GB, que você vai dizer, mas é o mesmo da 5060 Ti? É o mesmo. Tá muito louca, a Nvidia tá maluca. A Nvidia tá louca. Tem duas placas que tem a mesma quantidade de VRAM. Enfim, três agora, né, com a 5080. A 5070 Ti, por quê?
Porque ela tem uma VRAM legal, 16 GB, mas ela é rápida. Ela tem um bandwidth rápido, ó, 700 GB por segundo. Ela carrega rápido. Quando você vai para 5060, você vai dizer, ah, ela tem os 16 GB também. Vai rodar os modelos, vai. Só que o bandwidth dela é menor, 448. Então ela vai demorar mais para carregar. Então ela é... Uma vez que o modelo esteja carregado, vamos supor, você carregou o FluxClaim, gerou 10 imagens, vai gerar quase tão rápido quanto a 5070 Ti. A 5070 Ti é mais rápida também, tem mais CUDA Core. Mas vai ser quase tão rápido. Mas se você está mudando, eu vou gerar uma imagem de Z-Image, uma imagem de Qwen, e eu vou gerar um vídeo no LTX. Você vai ter que descarregar o modelo e carregar o novo a cada vez que você está trocando de modelo. Aí ela vai ser mais lenta do que a 5070 Ti, porque ela é lenta para carregar. Entendeu? Mas ela tem um preço ok. Ok, comparado com 7 mil, 8 mil, 10 mil que a gente está vendo, 3.500, vamos ver se a gente encontra esse preço mesmo. Tem que ser a TI, hein? Porque senão você vai comprar de 8 GB e não vai caber nada. Olha aí, ó, 2.700. É isso aí mesmo. Tá até mais barato do que tá aqui, ó. Por 2.700, você teria uma GPU ali com 16 GB de RAM, um pouquinho mais lenta na hora do carregamento. É, mas atende, mas ela faz. Faz a mesma coisa que faz uma 5080, né, que tá bem mais caro. Diferença aí de 2.700 para a 5080 a gente nem achou lá no site, né? E aí, a única GPU da geração passada que eu recomendo, de 2 gerações atrás, se você tá no limite, no limite, no limite mesmo, é a 3060. GPUs, mas é de 2 gerações atrás, é. Ah, mas não é 16 GB, não, é 12. Mas, cara, você tá no limite, você não pode, não consegue, talvez uma dessas Supra. Será que não encontra uma 3060? Eu acho que encontra. Por incrível que pareça, eu acho que a 3060 está sendo fabricada ainda. É 2.500, pessoal. 2.300. Retiro o que eu disse. Não, não vale a pena, não. E essa aqui é de 8 GB ainda. Esquece. 2.500. Não, por R$ 200 a mais, você compra 5060 Ti. 5060 Ti. 2.700. Mas será que é com 16 GB? Cara... Não! 8 GB. Não confie na Nvidia, que ela ainda tem mais essa. A mesma placa tem variações de... Vamos ver aqui, vamos ter que procurar de 16. 8. Porra, Nvidia. Aí você... 50, 60, 16, 4 mil. Ah, não, é o dobro. É quase o dobro da 30, 60. Ih, então pera lá. Então se a 50, 60 Ti tá 4 mil, a versão de 16 GB. Cuidado, vocês viram? Porque a gente tem versão de 8 e 16. Se a versão de 16 tá 4 mil, então não sei se vale a pena comprar ela também, não. Ah, mas aí já é 8 e 100. Então vale. Quando você fala assim, porra, você tem que pagar 4 mil, você tá louco pagar 4 mil? Aí você fala, mas a outra é 8 mil. Não, então 4 mil tá bom. É, cara, não tá fácil. Não tá fácil aí pro beta. Sobrou nada. É, então vou botar lá no Claude. Então talvez a 3060 valha a pena. 12 GB por 2 mil. Não, por 2 não, né? Quanto foi que a gente achou lá? Não, tá aqui, ó. 3060, 12 GB por 2.500. Essa vale a pena. Só que assim, vale a pena, vírgula. Porque você vai conseguir rodar os Image Turbo, o Flux 2, só versão quantizada, ou a versão em 4 bilhões, que tem qualidade menor, ou uma GGUF quantizadinha. Com image muito quantizado, muito quantizado. E os de vídeo, cara, só em baixa resolução e muito lento. E vai ter que ter bastante RAM para fazer offload. E a RAM tá cara. É, cara, não é fácil. Não tá fácil, não.
Olha, se você tipo, putz, não dá, eu só consigo 2.500, cara. Uma 3060 12 GB é melhor do que nada. Pô, vai gerar umas imagens legais no Z-Image. Qualidade boaça, de boa, né? E um quantizadinho ali no Flux 2 Clean. Mas vai ficar nas imagens. No vídeo vai penar, tá? Aí, a outra opção, 5060 Ti, só que tem que ver a versão de 16 GB, 5070 Ti ou 5080 já não compensa muito, eu acho. Seria a 5060 Ti ou a 5070, 60 ou 70 Ti. Aí vai rodar exatamente as mesmas coisas, né? Vai mais assim, eu espero, tudo bem se for 30% mais lento do que a 5070 Ti, e eu pago metade do preço. Aí é uma opção sua, espera um pouco mais, mas consegue. E o bom mesmo seria uma 5090 para hoje em dia. Mas a 5090 é cara demais, beleza? Então, é isso. Aí vocês me perguntam, qual GPU que eu tenho? Você já sabe, eu acho, porque eu já falei nos outros vídeos. Eu tenho uma RTX Pro 6000. Só que aí a gente está no território profissional. Vamos falar um pouco do território profissional agora. No território profissional, a gente tem três opções principais. Tá? Tem uma outra aqui, mas eu nem coloquei. As três opções principais são a RTX Pro, sempre vai ter Pro no nome, 4500, 5000 e 6000. Qual que é a diferença delas? Velocidade e VRAM. A 4500, ela está ali no território da VRAM da 5090. Elas batem uma com a outra, 32 GB, bastante. Só que ela é 2 vezes mais lenta do que a 5090. Aí você fala, o quê? Como assim? Uma GPU profissional que é metade da velocidade da GPU de gamer mais rápida? Sim. O que essas GPUs profissionais elas te dão? Drivers mais confiáveis, ou seja, ela é menos suscetível à falha, menor consumo de energia. Por exemplo, essa aqui, apesar de ter a mesma memória do que a mesma quantidade de memória, né, 32 GB de VRAM, do que a 5090, ela consome 1/3 da energia. E energia, dependendo de quanto tempo você deixa ligado e das tuas condições, energia é caro. Vai dar R$ 50 a mais, R$ 100 a mais todo mês. Ah, mas eu deixo minha GPU ligada direto. Você é profissional, vai ficar ligado direto. Consumindo muito, gerando coisa, tararara. Vou já dar um exemplo. Vale a pena ter uma GPU que consome 3 vezes menos, né? Mesmo que ela seja 2 vezes mais lenta. Aí, você passando desse nível, só que aqui, uma Pro 4500 está mais cara do que a 5090, acredite. RTX Pro 4500. Ela é um pouco difícil de achar, para falar bem a verdade, aqui no Brasil. Mas eu chutaria que ela está em torno de R$ 30.000, tá bom? Bom, eu acho que ela vale a pena, sinceramente eu não acho. Vamos voltar aqui, eu só coloquei aqui para vocês saberem que ela existe. Aí a 5000 e a 6000, aí sim, elas entregam coisas que só elas conseguem entregar. Não tem nenhuma outra que consegue entregar. Que é 48 GB de memória para 5000 e tem uma versão com 72 GB, é muito. É muito. E a 6000, que é a minha, que tem 96 GB de VRAM. É muito também, tá? Aí vai crescendo o consumo de energia, né? 300 watts para 5000 e 600 watts para 6000. Embora a 6000 tenha versões que consumam 300 watts também, com certas restrições, mas ela tem uma versão de 300 watts também. Mas ela vai até 600, tá? Então ela já bate no território da 5090 em consumo de watts. Só que ela tem 4 vezes mais memória RAM. 4 vezes mais, 32 para 96, tem 3 vezes mais. É muita memória RAM, 96 GB, memória VRAM, né? 96 GB. E ela é mais rápida também do que a 5090. Ela é uns 10% mais rápida que a 5090. Então ela tem 3 vezes mais memória e é 10% mais rápida. E é mais estável para o uso contínuo. Você me pergunta para que servem essas placas? Que elas devem ser caríssimas. Sim, elas são caríssimas. Essas são mais fáceis de encontrar no Brasil. 5000,
Essa é uma versão ADA, é uma versão da linha passada, tá? Que a nova é a Blackwell, que é a desse ano. Putz, tá difícil encontrar também. Lá na VAS talvez tenha. Vamos ver aqui, ó. 5.000. Olha só, 37.900. 40, é. Eu juro que eu achava que tava mais caro, hein? Se você tá procurando uma 5090 e ela estaria perto de 30.000, eu comprei essa aqui. 12 GB a mais de memória por 37.900. E a 6.000? Tá 86. Eu comprei a minha por 72, já adiantando para vocês. Comprei barato. 86.000 agora, tá? Aí vocês me perguntam, tá, pô, quem que compra uma GPU de 72.000? Eu. Por quê? O que que ela deixa eu fazer? Ela deixa eu colocar todos os modelos, por exemplo, um One 2.2. Eu carrego o modelo inteiro, não quantizado nela. Ou seja, eu tenho a melhor qualidade possível, sem precisar ficar descarregando e carregando, porque o One ele é um Mixer of Experts. Então ele tem dois arquivões de 40 GB cada, se não me engano. Se você colocar a versão mais pesada. Então, se você tem uma GPU com menos, mesmo que eu tenha uma 5090, ele primeiro coloca o modelo, aí gera a versão em baixa resolução. Aí ele tira, descarrega, carrega o modelo que faz a resolução ficar maior, aí faz a resolução ficar maior, descarrega. E aí ele tem que ficar fazendo isso toda vez que você gera. E aí o tempo de geração aumenta, não porque a placa é lenta, mas porque tem que carregar e descarregar toda vez. Com uma GPU dessa, com 96 GB, ele fica lá carregado o tempo todo. Então eu gero os vídeos um depois do outro, sem ter que esperar carregar. Então ele gera ali em 2, 3 minutos cada vídeo. No LTX, gera em 1 minuto um vídeo com resolução boa e com 10, 15 segundos. Então, assim, ela é muito rápida para vídeo, principalmente, né? E para treinamento também. Eu consigo fazer grandes treinamentos nela que seria impossível fazer numa placa menor. Então, já quando a gente vai para o território de treinamento, a gente precisa de muita memória VRAM. Então aí, essas placas. Putz, mas você pagou 70.000, não valia a pena alugar? Depende, eu já fiz esses cálculos, né, quando eu fui comprar. Se você, tipo, trabalha esporadicamente, uma vez por semana eu faço um treinamento que precisa de mais memória. Não compensa, né? Melhor alugar lá no RunPod, tem sites que alugam GPU, você aluga lá o número de horas que você precisa, paga ali X dólares por hora, acabou, você não tem que pagar mais nada. Você paga enquanto você está usando. Então, sei lá, você paga 2, 3 dólares por hora numa GPU mais potente. E aí, mas é 15 reais por hora. Mas você paga só aquelas, pô, vou treinar por 24 horas. Então, beleza, 24 vezes, vou arredondar para 2. 48 dólares num dia, 50 dólares, 5 vezes 5, você pagou 250 reais num dia. Mas é 250 reais no dia e pronto, amanhã você não precisa pagar nada. Você gastou 250 reais hoje, né? Agora, para mim, teve semanas, aqui eu trabalho profissionalmente com IA, né? Vocês já sabem. Teve semanas que eu fiquei fazendo treinamento de modelo 24 horas por dia durante 2 semanas. Ou seja, meu computador ficou ligado 2 semanas fazendo treinamento por 2 semanas. Aí você pensa, pô, mas cada dia é 250 reais, né? 50 dólares, mais ou menos. Só arredondando. É 250 reais. Pô, você ficou 14 dias fazendo? Então foi 2.500, foi uns 3.000 reais. Eu economizei 3.000 reais nessas 2 semanas. Como isso acontece com uma certa frequência comigo, mesmo se fosse só contando isso, só contando quanto que eu vou economizar de não pagar o aluguel na nuvem, ao longo de um ano mais ou menos, eu vou ter economizado o preço dela, os 70.000 que eu paguei. Mas eu trabalho com isso, né? Então, só de aluguel
em 1 ano ela vai se pagar, de não ter que pagar o aluguel, de ter comprado ela. Mas para mim, que fico 24 horas por dia com o computador ligado gerando coisa, para você eu não sei, né. Eu acho que são poucas pessoas para quem isso vale a pena. Tenho certeza disso, para falar bem a verdade. Só quem trabalha profissionalmente, treinando modelo e fazendo geração de vídeos em alta resolução, então beleza. Eh, a mesma coisa eu falo para a linha 5000. Até falaria para 5090, talvez, putz, "Ah, Marcelo, eu vou gerar uns vídeos de vez em quando, mas não precisa ser em Full HD, pode ser em 720p". Cara, talvez você não precise de uma GPU de 32 gigabytes, da 5090. Pega lá a 5070 Ti que você vai estar de boa, né. Mas só estou falando aqui do meu caso. E de novo, no meu caso, em 1 mês e meio, 2 meses, com os contratos que eu pego, a placa já se paga, para falar bem a verdade, ela se pagou em 2 meses. Não por conta de aluguel, mas porque os contratos que eu consegui pegar, acabaram pagando ela. Então, é meio isso, tá. Não é por esbanjar nem nada, é porque profissionalmente eu trabalho com isso, então eu preciso dela. É isso. Vamos só fazer uma revisão rápida aqui. Você está com pouquíssima grana e tem ali uns R$ 2.000 e é só isso que você tem, não vai conseguir mais. 3060, GPU de 2 gerações atrás, pelo menos você vai conseguir gerar umas imagenzinha legal, em qualidade boa, e alguns videozinho resolução pequena e não muito comprido. E vai demorar. E demorar coisa de 15, 20 minutos para gerar um vídeo, talvez mais, tá? Só saiba isso. E para imagem vai demorar 1 minuto, né? Vai demorar um pouquinho. Putz, tenho ali uns R$ 4.000 para gastar. 5060 Ti de 16 GB, beleza? Você já vai conseguir colocar praticamente todos os modelos aqui em versões quantizadas e gerar uns videozinhos sem ficar esperando quase 1 hora. Putz, tem um pouco mais para gastar, tem ali em torno de 6.000. 5070 Ti. É a mesma coisa da 5060 Ti, só que um pouco mais rápido. E, putz, tenho dinheiro mesmo e quero gastar 20 e poucos mil reais. 5090. Vai poder rodar GTA 6 na resolução máxima e, e vai rodar tudo de imagem e vídeo sem esperar muito. Vai gerar vídeo ali em 1, 2 minutos, vai gerar tuas imagens ali em 10 segundos, vai ser, cara, uma maravilha, cara. Nossa, quem tem essa aqui já tá de boa. E se você tá indo no território profissional, onde você faz treinamentos de LoRa, que é coisa que a máquina fica ligada direto, né? No meu caso aqui, eu não desligo essa máquina, fica ligada noite e dia. Inclusive, eu tô querendo montar uma outra máquina para eu trabalhar, tipo, o curso. Eu não quero gravar mais nessa máquina, eu vou gravar numa outra e vou deixar essa aqui trabalhando. Não vou parar nem para gravar curso mais. Não parar ela, né? Hoje eu paro ela para gravar o curso. Ah, aí você vai para a linha profissional, né? Recomendação na 5.000 e na 6.000, depende do que você tá fazendo ali. Só que aí você tá falando ali de quase R$ 100.000 numa placa, então calma lá, né? Você vai ganhar dinheiro com isso, né? Então, putz, é igual, pô, se eu quero fazer Uber de vez em quando. Você vai comprar um carro, talvez seja melhor alugar. E aí você começa a fazer seu Uberzinho e tal. Aí, não, eu quero fazer transporte executivo de ministros e diplomatas lá em Brasília. Pô, aí é grana alta. Então aí você talvez compre um carro, né, para fazer transporte de executivos em Brasília. Não, aí vale a pena comprar um carro, que aí você vai recuperar teu investimento rápido. Mesma coisa aqui. É isso. Agora que eu falei de tudo isso, a gente pode fazer a próxima aula sobre treinamento de LoRa, que agora você já tem uma ideia assim do range de placas ali que vocês podem ter para conseguir fazer isso. E se você decidir assim, mas eu quero treinar LoRa, mas eu só tenho uma 3060, aí você vai para a nuvem, né? A gente vai ter uma aula sobre nuvem depois também. Mas beleza, agora o caminho está aberto para a gente fazer treinamento de LoRa na próxima aula. Valeu, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, se você já comprou o curso lá tá vendo esse vídeo, né, que vai fazer parte do curso lá na área de membros não na área de membros, mas na nossa plataforma do Hoje na IA. Obrigado por ter comprado. E é isso. Valeu, até a próxima aula. Falou.